Oi, gente! Tá começando mais um programa Papo Saudável cheio de novidades para vocês. Todo mundo sabe que as mulheres adoram gastar e se cuidar, né? Lipoaspiração, plástica e, claro, o cuidado com as pernas. Inclusive, é o tema dessa entrevista que a gente vai acompanhar agora com a nossa doutora e apresentadora Rogéria Baiocchi. Eu sou o Gabriel Felipe e você acompanha agora mais uma entrevista no programa Papo Saudável. Estamos de volta e dessa vez com uma convidada muito especial. Normalmente é ela quem faz essas aberturas e convida. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar uma pessoa muito fora da curva, uma pessoa extremamente alta astral, extremamente dinâmica, que dormir para ela é um detalhe, que ela acorda muito cedo porque ela pratica tanta coisa. Ela é uma mulher muito dinâmica. E com vocês, a minha amiga Rogéria Baiocchi. Tamo junto. Nossa, amigo, obrigada, viu? Que por tão sinal... caloroso, nossa, adorei. E que por sinal, assim, tá matando com essa blusa amarela. Tá belíssima, né? Animale essa blusa? Essa é. Como Aliás, sempre, como sempre, né? sempre. Animale sempre O André participando e o André a gente. surpreendendo, isso. Mas olha, Rogéria, hoje essa Ficou blusa, bom, eu não ficou? consigo parar de olhar para ela. Você tá muito bonita. Ela, a cor lhe caiu super bem. Está na minha cartela de cores, Tá na sua essa cartela daqui. de cores. Obrigada, Rogéria, amigo. Eu gostaria de discutir contigo sobre qualidade de vida. Qualidade de vida, porque as pessoas têm vários focos, né? Tem vários focos. Mas como o nosso programa é um programa de papo saúde, papo saudável, né? A gente fala de saúde e você como médica, como cirurgiã vascular, fala pra gente, defina qualidade de vida do ponto de vista da saúde, a autoestima, a circulação. Fala um pouco mais sobre o seu dia a dia e como que você vê sucesso de vida na qualidade de vida das pessoas. Olha, eu acho que hoje ter qualidade de vida é uma das coisas mais desafiadoras de nós seres humanos, porque a nossa rotina, ela nos engole. E essa questão de querer fazer tudo e querer abraçar o mundo acaba nos tirando a qualidade de vida. Então, quando eu entendi que eu tinha que cortar o que não era essencial para que eu pudesse dar o meu melhor no que é essencial na minha vida e gerir melhor o meu tempo, aí sim eu comecei a ter qualidade de vida. Então hoje no consultório, o que eu mais identifico nas pessoas é justamente isso, não distinguir o que é essencial e aí a gente acaba dizendo sim para tudo e acaba não dando o nosso melhor para os sims que a gente dá na vida. As pessoas têm muita dificuldade em dizer não para as coisas, né? E a gestão do tempo. Então a gente perde muito tempo no nosso dia a dia com coisas que não são tão importantes e que poderiam ser substituídas por assuntos e coisas que são importantes para que a gente faça no dia a dia. Interessante como a dificuldade de dizer não traz dificuldades para a vida, né? E dizer não muitas vezes é tão libertador e ao contrário do que se imagina, né, é que a gente procura dizer não dizer não, para ter a admiração, o carinho do próximo, né? É mais fácil dizer o sim, né, pra gente ter tudo sim, isso. É porque todo mundo quer ouvir sim, né? Ninguém quer negação. E no entanto, muitas vezes você deixa de fazer o bem à pessoa, né, por não dizer o não. Né? A frustração, ela faz parte do processo de evolução do ser humano também, né? E tudo que a gente conversa aqui, na verdade, é um crescimento pessoal que a gente vai tendo, né? Um crescimento pessoal que eu fui obrigada a fazer comigo, porque ou a gente aprende na dor ou no amor. Mas como todo ser humano, e em crescimento, como eu também sou, eu aprendi muito com a minha própria dor.
Então eu me lembro alguns anos atrás, e igual você falou, eu sou super dinâmica, faço um monte de coisas, mas eu dizia esse sim a tudo, porque eu entendia que aquilo era importante para mim. Mas na verdade eu estava resolvendo a demanda de outras pessoas, não a minha demanda pessoal. E eu me lembro que eu estava descendo a T2 assim, e me deu estava indo trabalhar, me deu uma taquicardia assim enorme, meu coração é como se ele fizesse assim, ele apertou e me deu uma descarga de adrenalina, porque eu estava assim, na época eu assumia compromisso assim, de hora em hora. E aí, se o compromisso atrasasse, eu ficava muito chateada, porque eu estava no horário e eu iria atrasar no meu próximo compromisso. Então, aquele momento de ansiedade que me deu foi desesperador, porque eu parei o carro e falei assim, o que eu estou fazendo comigo? Então, aquele foi um momento de virada de chave para mim, na minha vida e na minha saúde. E eu entendi que se eu continuasse do jeito que eu estava, com o passar dos anos, eu não teria saúde. E como é que médica sem saúde, eu posso propagar a saúde para as pessoas? Então aí eu comecei a me preocupar cada vez mais com a minha saúde emocional e entender quais são as minhas habilidades, no que eu tinha que melhorar. E eu entendi que dizer não à demanda daquele outro, daquela pessoa, né, estava me dando o quê? Saúde. E aí sim eu consegui estar inteira para os compromissos. E aí veio a questão da yoga, da meditação. Então, normalmente, por exemplo, as pessoas, eu espero as pessoas na porta, no consultório, porque do jeito que elas vêm, eu já consigo identificar se é uma pessoa ansiosa, se ela já está mal-humorada, se é uma pessoa que está cansada. E muitas vezes as pessoas entram no consultório, mas a cabeça delas não está ali comigo. Está ali só físico, né? Exatamente. Já está no próximo compromisso. Uma das grandes virtudes que eu conheci em você desde o início foi o dom que você tem, o Júnior tem, de uma maneira incrível, seu irmão, de fazer a gente que chega perto de você, seja lá como na condição de paciente, na condição de amigo, com sócio então, nem se fala, de nós sentirmos importantes, né? Você com sua simplicidade, essa energia gostosa que você tem, esse sorriso sempre pronto, o olhar que vocês têm, um olhar de nos fazer percebidos de que alguém está olhando para a gente, que acha a gente interessante. É gostoso esse dom que você tem. De ver, de enxergar e de dizer sem falar nada, você é importante para mim, me conta. Essa habilidade, como é que é isso? Você, desde criança, é uma educação de seus pais, é inconsciente, ou você nem percebe que faz isso, ou percebe e gosta de valorizar o próximo? Como que veio esse dom que você tem tão incrível? E quando a gente conversa com outros amigos, eles percebem, são duas coisas fantásticas, perceber a sua energia, o seu alto astral e o seu valorizar quem chega para conversar contigo, independente de quem quer que seja. Eu acho que tem vários pilares aí, né? Começa pela nossa família, meu pai e minha mãe, que sempre ensinaram a gente a valorizar o outro, a dar atenção, a ser amoroso, a cumprimentar. Então vem uma coisa de criação mesmo dos meus pais, né? A energia eu acho que veio mesmo de mim, essa já nasceu comigo, tem jeito não. Sempre assim, mais elétrica, né? A energia já vem, sua mãe já ou vem seu de pai fábrica. Tem essa energia toda? Então, a minha mãe e meu pai, eles têm, mas eles falam que os 3 filhos saíram da curva, porque eles não são como eu, o Júnior e o Frederico, entendeu? Nós realmente temos essa... Potencializada. Exatamente, essa energia. Acho que juntou a energia da minha mãe com a do meu pai, potencializou e foi, assim, não diluiu entre os filhos, entendeu? Foi a mesma quantidade para os 3. Então essa energia, ela é de família. E o Marcelo, ele brinca muito, ele fala assim, se juntar sua mãe e seu pai, você e seus irmãos, parece festa de 30 pessoas. E tem só 5. Que a gente é mesmo assim, barulhento, a gente consegue chegar no ambiente e conversar. Mas eu acho que essa questão de fazer o outro se sentir especial é porque realmente eu sinto o outro sempre muito especial.
E é ter essa atenção plena para aquela pessoa. Então, por exemplo, nesse momento eu estou conversando com você, eu estou conversando com você. Estou prestando atenção em você. A minha cabeça está presente no nosso assunto. Ela não está presente no que eu tenho que fazer depois. Eu vivo o momento presente. Então, hoje, eu não sofro do passado e não sofro com o futuro. Então, é muito difícil hoje eu me sentir ansiosa, porque realmente eu me entrego ao presente. Então, talvez essa entrega àquela pessoa que está ali na minha frente é que faça a diferença para o outro. É porque eu realmente eu me dou mesmo. Eu me dou nas consultas, eu me dou demais para minha família, eu me dou muito para os meus amigos e tá tudo ok, entendeu? Eu gosto de ser uma pessoa doadora. Eu sinto que às vezes a minha energia vai e tá tudo certo porque ela volta. E ela volta em dobro. Porque aquilo que a gente dá, a gente também recebe. Então, se você dá amor, dá carinho, dá atenção, você recebe aquilo em dobro. Eu acredito muito nessa lei do universo. Me impressiona muito essa habilidade sua de conciliar tantas mulheres dentro de uma mesma. Porque é 4 da manhã que acorda para fazer academia. Academia. 5 horas você já... 5 horas eu tô na academia. Já está na academia. 6 horas eu volto para casa, ajudo o Marcelo a fazer o café da manhã para os meninos. E aí começa a rotina. Leva menino na escola. Não, o Marcelo que leva. Marcelo eu já começo, que leva. normalmente ele que leva e eu começo as rotinas, né? Aí tem os dias de cirurgia que a gente divide, porque a gente trabalha junto, a gente opera junto. E o consultório. Consultório. E o papo saudável. E os projetos. E a yoga, e os cursos. Isso. E os projetos de mentoria. As Marias, o projeto Ame Suas Pernas, que agora eu comecei. Fala um pouco desse projeto Ame Suas Pernas, Rogéria. O projeto Ame Suas Pernas começou de uma carência que eu tenho visto no consultório. E de uma carência de aceitação. Porque o que acontece? Eu passei muitos anos não escondendo as minhas pernas em si, mas, por exemplo, normalmente quando você vai elogiar uma pessoa, o que ela fala? Eu preciso perder 2 quilos, ou eu não gosto das minhas 3 pernas. Quilos, né? Todo mundo precisa perder 3 quilos. Todo mundo precisa. Pode ser 30, mas é 3. Então, em vez de você agradecer um elogio, o que você faz? Você fala algo negativo de você. Todo ser humano, a gente tem esse mau hábito de receber um elogio, receba um elogio, né? Agradeça o elogio que você está recebendo, porque naquele momento, aquela pessoa não está vendo seu defeito, ela está vendo aquela característica que chamou mais atenção, que é uma qualidade sua. Então, o primeiro processo foi aceitar um elogio. Porque eu também era esse tipo de pessoa que falava, não, mas eu não tô bem, minhas pernas são grossas, eu não gosto das minhas pernas, entendeu? Porque no meu corpo, as minhas pernas sempre foram um grande desafio. E aí, quando as pacientes entravam no consultório e falavam dela... Por que esse desafio se você, com todo respeito, tem umas pernas tão bonitas? Mas aí é que Ou você transformou ela em pernas bonitas? Eu as transformei. Porque eu não consigo nascer com outras pernas. Eu não consigo mudar a estrutura das minhas pernas. A maneira com que você recebe, você não tem como mudar, mas a maneira com mudar ela está ao seu alcance. Está ao meu alcance. Então, por exemplo, se eu ganho um pouco de peso, onde que vai o peso para as minhas pernas? Sempre no meu corpo eu dei mais atenção às minhas pernas. Quando eu era criança, ao contrário que todo mundo acha que eu era super magrinha na infância, eu não era magrinha na infância, eu era normal, mas com coxa grossa. Então, assim, quando a paciente entra no consultório e fala assim, as minhas coxas roçam uma na outra e assam e queimam, eu sei o que é isso, porque eu também vivi isso. Só que eu não externava isso para as pessoas. Então fica parecendo que em mim tá tudo certo. Então quando você coloca uma pessoa num pedestal que tudo dela é bom e que eu não consigo atingir, você não vai querer chegar lá. Mas quando você mostra para a pessoa que você partiu do mesmo ponto que ela e que com força de vontade, determinação e foco você consegue chegar onde você quer, aí a pessoa ela consegue enxergar que ela é capaz de fazer aquilo. Então, o Ame Suas Pernas é muito para isso, é para dizer para as mulheres que eu compartilho do mesmo problema, entendeu? Eu já passei por isso e eu consegui transformar as minhas pernas para umas pernas que eu consigo me sentir feliz e confortável com elas e que eu consigo mostrar as minhas pernas numa fotografia, num clube,
Mas aí teve um processo muito longo de transformação pessoal também. Só que antes eu não falava isso. Eu não falava sobre isso com as pacientes, eu não falava sobre isso na televisão, porque daí o que você faz? Quando tem alguma coisa que te incomoda, as pessoas vão fazer o quê? Olhar para as suas pernas. E aí eu não queria chamar a atenção para as minhas pernas. Mas como é algo que eu trabalho constantemente no consultório, eu resolvi mostrar para as pessoas que isso também era uma questão de desafio para mim, mas que juntas, né, ou juntos, nós podemos transformar aquilo que nos incomoda. E não só relacionado às pernas, está relacionado com a nossa vida. Porque todo mundo quer mudar, mas será que você quer pagar o preço da mudança? Essa é a questão, essa é a virada de chave. Rogério, é interessante que para que você possa trabalhar a perna, para que você possa ter uma perna bonita e saudável, né, inevitavelmente passa por alimentação, passa por respiração, que no seu caso yoga, passa por atividade física, passa por toda uma mudança comportamental de crenças, né, de verdades. E não acontece, nada acontece isolado, né? Nada no corpo é isolado. E atingir, eu acredito que dentro desse projeto, atingir essa perna que você deixa de ser complexo, se torna um adjetivo, né? Algo que você tem honra de ter, né? Quando você vai ter essa alegria, esse orgulho da sua perna, é porque a sua vida passou por uma virada de 180 graus daquela, né? E é ter saúde de uma forma geral. E ter saúde física, emocional e uma mudança total, né? Uma mudança de vida. E é interessante você falar disso, porque normalmente é igual você fala, assim, nossa, às vezes as pessoas falam assim, nossa, nunca imaginei que para você fosse assim. Então, assim, ter saúde é muito difícil. Não é tão, é sofrido, né? A gente correr atrás da saúde é difícil, é sofrido, mas ser doente é muito mais. Então é essa consciência que eu trago para minha vida e que eu quero colocar na vida das pessoas que vão no consultório. É essa virada de chave mesmo, sabe? Minha amiga, eu confesso para você que você me surpreendeu e muito agora, porque das virtudes que eu te admiro, assim, das suas qualidades emocional, como pessoa, você sabe que eu sempre fui encantado contigo. Mas fisicamente, uma das coisas que, quando uma vez você veio fazer uma gravação e estava de saia, eu falei, puxa vida, né? Mas também ela é profissional, ela é vascular, ela vive de perna, ela tem que caprichar na perna dela, tá tudo certo, né? Nasceu com essas pernas bonitas. E para mim é uma surpresa muito grande dizer, você dizer que aquilo que... Você achou que a minha grama era verdinha, né? A grama do vizinho é sempre verde. Né? Que aquilo que tanto, né, que realmente você tem umas pernas muito bonitas, era um trauma, um complexo na sua vida. Assim como... Era um desconforto mesmo. Isso, era um desconforto mesmo. Assim como o sedentarismo, sobrepeso... coisas que eu nem imaginava, né, que me incomodava tanto, você sentia que estava incomodando, a dificuldade de correr, de exercitar, né? E hoje eu olho para trás e falo, nossa, que virada, que mudança, a tomada de consciência é uma coisa incrível, né, Rogéria? Mas é uma surpresa muito legal você falar que de um complexo se tornou um dos cartões de visita, né? Cartão de e visita, algo não, que eu desculpa. consigo trabalhar. É um cartão de visita. Cartão de visita. Com certeza é um cartão de visita. Porque é um diferencial grande, como você virou do trauma à virtude, né? Na verdade, quando eu posto as pernas de fora, é para dizer para as pessoas que, olha, eu venci um desconforto, você também pode vencer. Que sejam suas pernas, que sejam os dentes, que seja o seu sorriso, você entendeu? Basta a pessoa querer. Então, não é só para falar assim, meu Deus, olha lá, tá ela lá de perna de fora de novo, ai, que ódio dessas pernas, entendeu? Que são lindas e tal. Não é para isso, é para, contando a minha história, para que aquela pessoa que veja aquela foto vai falar assim, poxa, que legal, entendeu? Hoje, ela consegue se sentir confortável com as pernas dela, por quê? Porque ela mudou a condição, né? Tomou consciência. Tomei consciência. Tomou
a vontade e fez, né? Buscou os caminhos e executou de forma que fez essa guinada, essa virada. Sim. Virada de chave. Você sabe, Odécio, que eu falo muito para as pacientes que chegam no consultório e a gente vai falar de saúde vascular. Uma das coisas que eu falo é: você está preparada para ter hábitos diferentes? Você quer realmente transformar a sua saúde? Porque se você quiser, eu tô aqui com você. Porque o médico, eu acredito que ele faça a diferença na vida das pessoas quando ele passa pelo processo junto com o paciente. Então eu deixo bem claro... Conhece as dores. Conhece as dores. Eu deixo bem claro, olha, a mudança tem que partir de você. A transformação é você que vai fazer, mas eu vou trilhar esse caminho ao seu lado. Então, naquele momento que você cansar e falar, eu não vou dar conta, eu vou ser aquela pessoa que vai estar ali para te carregar e para falar assim, vamos, que falta pouco para a gente chegar aonde a gente quer. Porque é muito mais fácil, às vezes, você fazer uma consulta de 10 minutos e falar assim, toma esse remédio aqui, toma esse creme aqui e acabou o problema, entendeu? Esse não é o tipo de profissional que eu sou. Nunca foi o tipo de profissional que eu quis ser. Eu quero ser aquele profissional que faz a diferença na vida das pessoas. E faz. E como faz? Olha, você sabe que se dependesse de mim, a gente ficava o dia inteiro conversando. Porque há muito para contar para vocês, né, da experiência. O nosso programa nasceu exatamente para levar saúde, dicas e informações de saúde, acima de tudo, para vocês, né? E isso a gente faz com muito prazer, a gente prepara, a gente traz os convidados. Isso tudo é por vocês, tá? E minha amiga, que prazer falar contigo. Foi bom, não foi? Que delícia conversar contigo. Porque muito antes de ser apresentadora, é uma excelente cirurgiã vascular. Né? É um orgulho fazer parte disso tudo com você. E faz tempo que eu não falava aqui, né? Agora, vamos contar pra todo mundo que a gente vai entrar de férias? O que você acha? Vamos. Nós também merecemos. A gente merece férias, viu, gente? Nós vamos entrar de férias, mas não deixem de nos assistir, tá certo? Ao longo do mês de julho todo, nós vamos reprisar os nossos melhores programas, aqueles que a gente viu que realmente fez muita diferença na vida de vocês, para que a gente volte a agosto, ó, tinindo, com o pique total, trazendo sempre assuntos inovadores, emocionantes e que vão causar essa transformação também na vida de cada um de vocês. Assim como eu tenho tido a minha vida transformada e assim como o Odécio também tem tido a vida dele transformada, e esse é o nosso papel aqui no Papo Saudável. Eu aprendi bastante com esse assunto, tá aí a dica, ame suas pernas e se cuide. Esse assunto fica por aqui, mas na volta tem muito mais, não sai daí. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. A mulherada ama um espelho e muitas vezes não está satisfeita com a imagem que vê. O resultado disso é a busca cada vez maior por procedimentos estéticos e principalmente cirúrgicos. E hoje, um convidado muito especial aqui com a gente. Aliás, sempre convidados muito especiais aqui para vocês. É o Dr. Gustavo Gimenez, cirurgião plástico, um grande amigo que está aqui no nosso programa no Papo Saudável. Aliás, a gente estava precisando de um cirurgião plástico aqui. E vamos dar, né? Outubro tinha que ter um cirurgião plástico aqui, né, gente? Obrigada, viu, meu amigo, por estar aqui. Eu que agradeço o gentil convite da doutora Rogéria e da TV Capital também. E eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa aí bacana para discutir, vai ser muito produtivo. É isso aí, então vamos lá? Vamos sentar, gente? Vamos ficar à vontade. Porque aqui na TV Capital a gente já fica à vontade, né, meu amigo? Rogério, no meio de tanta coisa que nós já apresentamos, tantos profissionais incríveis, realmente, certa vez alguém me perguntou, vocês não vão levar um cirurgião plástico? Que é o sonho de consumo de
Não vou falar que só das mulheres não, porque hoje os homens também estão procurando muita cirurgia plástica, não é mesmo, Gustavo? É verdade. E aí nós estávamos devendo isso para vocês. Então hoje a gente vai pagar essa conta, vai pagar essa Com dívida. certeza. E ó, nada você é o melhor- nosso primeiro cirurgião plástico Pois que veio aqui. eu não estava ciente disso, mas estou me sentindo honrado agora de estar aqui, mais ainda do que eu já estava, né? Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. É muito bacana ter você aqui. Eu conheço o Gustavo como amigo, a família dele. O Gustavo, profissional, médico, a gente opera no mesmo hospital. E eu queria muito trazer um profissional que trouxesse um conteúdo bacana. Afinal, a maior parte das pessoas tem muita dúvida sobre quando procurar um cirurgião plástico. Afinal, quando a gente precisa de um cirurgião plástico, como eu devo fazer? Quando procurar um cirurgião plástico? Então, perguntas como essa, o Dr. Gustavo Gimenez vai estar aqui respondendo pra gente hoje, tá bom? Ou a partir de Muito quando, bem. né? Ou a partir de quando? E aí, Gustavo? Essa questão da procura pela cirurgia plástica, ela realmente é uma coisa muito variável, né? Hoje a gente tem no consultório, às vezes, crianças que procuram para correção de uma orelha em abano. A partir de 7 anos a gente já consegue iniciar essas cirurgias. E cada vez a gente vê mais jovens e pessoas de mais idade também, procurando por motivos diversos, né? Então, eu diria que o momento para procurar a cirurgia plástica é o momento que você tem alguma coisa que começa a te incomodar de uma certa maneira. Que baixa a sua autoestima, né? Que te Exatamente. traz um desconforto. Exatamente. Não existe o processo de uma idade mínima para se fazer uma cirurgia. Na verdade, a cirurgia plástica, ela engloba ela é uma área muito ampla, né? Então, se você for pegar a cirurgia plástica reconstrutiva e a estética, isso realmente abrange todas as idades. Você tem, às vezes, crianças que acabam, com pouca idade, 2, 3 anos, já tem que fazer algumas cirurgias reparadoras, né? Mas a parte estética, normalmente, a gente começa em torno dos 6, 7 anos de idade e daí para frente a gente vai indicando, cada cirurgia tem mais ou menos a sua faixa etária recomendável, né? E isso é tão verdadeiro que ele está falando, porque eu não sei se eu já comentei com você, mas eu fiz uma cirurgia plástica de face quando eu tinha 5 anos. Eu tive um trauma muito grande de face, assim, abriu o meu rosto todinho e na época, que eu era muito quietinha, né? Muito quietinha, uma criança muito quietinha. E aí eu passei pela cirurgia plástica. Então, assim, o trauma também, acidentes, né, automobilísticos, Com certeza. traumas em casa que são extremamente corriqueiros com as crianças. Acidentes domésticos. Exatamente. Acaba que a gente acaba precisando de um cirurgião plástico e foi isso que aconteceu comigo. Inclusive nessa área de acidentes domésticos, como você colocou, a parte de queimaduras também é uma área que o cirurgião plástico pode atuar, né? Mais Então, recorrente. na verdade, a maioria dos casos de queimaduras acontece na infância e relacionados a uma certa imprudência. Então, às vezes, a criança está circulando na cozinha e existem líquidos quentes e outras coisas que acabam gerando lesões e aí precisam de uma assistência específica, né? E o seu público? Qual é o público do seu consultório? As mulheres ou os homens, eles te procuram mais para o quê? Para que tipo de cirurgia? Sim, sim. Hoje a gente acaba, na verdade, direcionando um pouco. A atuação da gente vai levando mais para um lado ou para o outro, né? Eu falo que às vezes Dependendo os pacientes escolhem a gente para determinado tipo de tratamento. Você não concorda É verdade, com isso? com certeza. Quando eu comecei aqui em Goiânia, já tem uns 11 anos que eu estou aqui atuando, eu comecei fazendo uma parte mais reparadora, relacionada a câncer de pele e outras lesões, e aos poucos isso foi tomando um caminho de uma cirurgia mais estética, e hoje o meu público é principalmente voltado para essa área mesmo, né? Então, as pessoas me procuram para correção de patologias na mama, para alterações de contorno corporal, principalmente, mas também cirurgias na face, né? Enfim, hoje a gente atua em várias áreas, mas principalmente nessa parte de melhoria estética. Lipo, mama, Lipoaspiração, abdominoplastia. Na verdade, se for para a gente colocar numa ordem de prioridade assim, das coisas que a gente mais faz, eu diria que a procura pelo aumento mamário, né, a cirurgia de colocação da prótese de mama seria uma das principais, e a lipoaspiração também é uma cirurgia que a gente faz bastante. Então seriam as duas, de uma maneira geral, na cirurgia plástica que a gente mais atua. Gustavo, eu também sou cirurgião, evidentemente, um cirurgião
odontológico, né, Sim. de pequenas a grandes cirurgias. E as cirurgias que nós fazemos, normalmente elas estão escondidas. Elas são um pouco mais difíceis de fazer, mas estão escondidas. E a exigência estética não é tão grande, a não ser que estejamos trabalhando no sorriso. A cirurgia plástica, de uma maneira geral, somente as faciais, ela está completamente exposta. E muitas vezes a expectativa do paciente nem sempre é aquilo que dá para ser feito. Como é que vocês lidam com essa história, essa expectativa de paciente, o desejo? Porque muitas vezes pega foto de artista, né, de modelos, e leva até o profissional. Eu queria, sei lá, a orelha dessa, o nariz dessa, a boca. Como é que é isso no seu dia a dia? É verdade. Na verdade, eu diria que esse é o maior desafio do cirurgião plástico. É o paciente chegar lá no consultório e você tem que entender qual que é a expectativa dele de resultado, o que exatamente que está incomodando ele, até porque o conceito de beleza ele é muito relativo, né? Com certeza. E às vezes uma coisa que você acha que está bem, que o paciente está bem, aquilo lá está incomodando ele de uma determinada maneira. Então a gente tem que ter esse cuidado de estar conversando com a pessoa, dando liberdade para que ela possa se expor ali, para que ela possa estar realmente falando, olha, está me incomodando isso daqui, eu queria melhorar isso, quando eu vou vestir uma roupa isso daí me incomoda, na face principalmente, tem algumas pessoas que naturalmente ou por questões profissionais ou outras acabam se expondo mais do ponto de vista facial e elas chegam com essas preocupações, olha, aqui está com uma pelinha sobrando na minha pálpebra, eu queria melhorar o meu nariz, a minha orelha está incomodando um pouquinho, e aí a gente vai conversando, entendendo um pouco dessa expectativa do paciente e direcionando a cirurgia para atingir aquele objetivo. E hoje deve ser difícil, né, Gustavo, assim, alinhar essa expectativa e realidade do paciente, principalmente com a mídia digital. Porque eu atendo às vezes adolescentes lá no consultório e são adolescentes que são muito bonitas, mas às vezes elas não conseguem se enxergar do jeito que elas são e querem sempre idealizar aquela blogueira ou aquela pessoa que ela admira na rede social, no digital. Então, assim, como é que é falar não para um paciente quando você vê que aquilo não vai ajudá-lo? Porque é muito importante a gente alinhar essa expectativa e essa realidade do paciente. E às vezes o que incomoda a gente, quando o paciente nos procura, não é o que incomoda o paciente. E o paciente sempre chega com essa questão, né? Não, eu quero aproveitar, olha, resolvi fazer cirurgia plástica. Agora que eu resolvi, eu quero fazer abdômen, lipo e mama, quero tirar um pouco da papada. Então, para essa paciente que já chega com essa ideia, principalmente até de aproveitar a anestesia, como você lida e direciona essa paciente que chega no seu consultório? Excelente essa questão, na verdade, Rogéria. O primeiro ponto, na verdade, é essa questão dos excessos, né? E, eventualmente, chegam pacientes mesmo querendo... Ele citou a questão da face. Outro dia eu tive uma paciente no consultório que já tinha feito alguns preenchimentos, já tinha feito toxina botulínica, e ela tinha um rosto muito bonito já, assim, e queria ir além. E ela não conseguia manifestar para mim exatamente o que ela queria. Doutora, eu estou infeliz e eu queria melhorar. E aí eu fiz uma avaliação mais técnica, um exame mais preciso e era o tipo de paciente que a gente fala, puxa, mas o que eu vou fazer? Quer dizer, melhorar o quê? Então, nesses casos, a gente tem que ter o bom senso também de explicar para a paciente. E eu tive que falar para ela, olha, você está muito bonita do ponto de vista estético, seus traços. Eu acho que você não deve fazer nenhum preenchimento a mais, porque você acaba correndo riscos desnecessários. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E o curioso é que aí a gente ainda entra numa saia justa. Uma outra paciente, que é quem tinha indicado ela para mim, depois me ligou falando, doutor, mas a minha amiga foi aí, você falou que não precisava fazer nada, que ela já estava linda. Como assim? Então, você não falou isso para mim? Pois é, então assim, a gente tem que saber dosar isso mesmo, né? E essa questão do exagero em relação à quantidade de cirurgias, isso daí é fundamental. O cirurgião ele tem a obrigação, e aqui em Goiânia nós temos muitos cirurgiões qualificados e responsáveis, o cirurgião ele tem a obrigação de tentar ver o que é possível fazer. Agora, eu sempre falo para as minhas pacientes, às vezes elas chegam lá querendo fazer cirurgias triplas, cirurgias quádruplas, e eu falo, olha só, o que você está buscando? Não adianta a gente querer, às vezes, fazer muita coisa, e aí o tempo cirúrgico vai aumentar demais,
e isso vai aumentar consequentemente o risco que a paciente vai estar correndo, e no final das contas a gente não consegue nem fazer um trabalho bem feito em todas as cirurgias. Sim. Então eu tenho pacientes que eventualmente chegam no meu consultório depois de já terem feito cirurgia tripla, 1 ano depois, e insatisfeitas. E eu pergunto, mas você está insatisfeita com o quê? E a paciente fala, eu estou insatisfeita com tudo, não gostei de nenhuma das cirurgias. Então assim, que fique claro, tem algumas cirurgias triplas que são muito bem indicadas, tem cirurgiões que fazem belos trabalhos com cirurgias maiores, mas cada caso é um caso. Às vezes a cirurgia única é mais arriscada do que uma cirurgia tripla menor, mas às vezes a gente tem que também ter esse limite e falar, olha, no seu caso, o melhor plano cirúrgico é a gente fazer isso aqui numa primeira etapa, isso daqui numa segunda etapa, e aí a gente vai seguindo. Gustavo, tem um amigo que ele gosta de brincar, ele diz o seguinte, quando você está numa mesa de um cirurgião cardíaco, você não vai falar para ele, ó, você vai arrumar só 2 veias, 2 artérias, 2 pontes, deixa a terceira para depois, não, quero aproveitar que está aqui, quero que você já faz... Eles não vão falar isso. É verdade. Né? Mas na cirurgia plástica e na odontologia eles querem dar palpite. Mas isso vem muito, sabe do quê? Dessa questão do Google. Então as pessoas vão, elas procuram sobre o assunto no Google e elas já chegam muitas vezes trazendo o diagnóstico e o tratamento. Mas o que o paciente não pode esquecer é que quem vai dar o diagnóstico e o tratamento é o profissional da área da saúde. Claro. Muitas vezes aquilo que você está lendo na rede social ou que alguém colocou que não é profissional da área da saúde, não é o melhor tratamento para você. É o médico que vai te examinar, vai te orientar e vai dizer o que funciona para você. Igual o Dr. Gustavo falou, cada paciente é único e merece ser tratado como tal. Então, tenha essa consciência, tenha essa preocupação e essa responsabilidade com você mesmo. Não adianta você ler, porque aquilo talvez não sirva para você. É por isso que a gente trouxe o Dr. Gustavo para falar, porque na plástica, e isso acontece bastante, as dúvidas são muito grandes. E eu queria muito que você pontuasse a questão de, dá pra gente aproveitar a anestesia? Existe isso? Não é bem assim, essa questão de aproveitar a anestesia. Na verdade, a gente tem um tempo que a gente tem que administrar, um tempo cirúrgico e um tempo de agressão. E aí vem o tanto de áreas corporais que a gente vai estar tratando, né? E que tamanho da agressão que a gente vai estar fazendo também, né? Então, tudo é uma questão de bom senso mesmo e de analisar, mas a anestesia em si, o paciente às vezes ele pensa, não, mas eu vou fazer 2 procedimentos porque eu só passo por uma anestesia só. Mas na verdade, às vezes uma anestesia mais longa, ela vai ser mais prejudicial do que 2 anestesias em tempos diferentes com uma duração menor e uma cirurgia menos agressiva, né? Então, por isso que o paciente tem que ir realmente com o coração aberto para estar ouvindo o cirurgião plástico da sua escolha, né? E ele certamente vai estar sabendo indicar o melhor caminho a se seguir e aí, consequentemente, um hospital seguro, né? E a maneira de fazer isso com as maiores chances de sucesso possíveis. Na verdade, essa escolha do profissional, do paciente, ela é uma escolha técnica. São, né, os profissionais, os cirurgiões que vão estudar, que vão analisar, que vai conhecer o perfil do paciente, qual é o objetivo, quais são as dificuldades cirúrgicas, uma série de fatores que estão envolvidos. Então, essa questão é muito relativa e uma vez escolhido o cirurgião plástico, né, o profissional que vai operar, eu costumo dizer assim, é legal que converse talvez com mais de um, tire a sua opinião, porque da hora que vocês confiarem, bateu aquela coisa assim, é esse, se entregue. Não se muda entregue, não mude, não dê palpite, fala o que você quer, mas quem vai decidir, quem vai fazer é o cirurgião contratado. É ele que estuda, é ele que se especializa, é ele que pratica, é ele que determina o que é melhor para você. Se atira, porque realmente vale a pena. E é bacana isso que ele comentou, porque às vezes o paciente, ele chega no consultório, a gente tem os pacientes que já vão por indicação, esses daí já vão mais confiantes, né? Eles já viram o resultado e tudo.
Mas tem alguns pacientes que procuram e ainda estão naquela escolha, puxa, eu não sei que cirurgião que eu vou, se eu vou por aqui ou por ali. E alguns até se sentem constrangidos de falar, nossa, eu já fiz uma outra consulta com um colega, Sim. né? E quando esse assunto vem à tona, eu falo, olha, eu acho isso muito saudável até. Porque você foi lá, você pegou uma opinião, isso daí com certeza fez você ter um olhar diferente para a questão da cirurgia plástica. E você vindo aqui, eu vou te dar uma outra visão. E você vai certamente amadurecer nesse caminho de estar fazendo a escolha correta. E aí eu concordo plenamente contigo quando você diz, olha só, faça suas avaliações devidas e o seu coração vai te direcionar. E eu ainda costumo falar mais para os meus pacientes. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus. E eu falo, olha, faça suas orações também, peça para Deus guiar, porque no final da história você vai saber qual rumo que você vai trilhar. Exatamente. E Gustavo, como é que é a sua rotina de pré e de pós-operatório? Puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado da vascular, a trombose venosa profunda é uma preocupação no seu consultório? Graças a Deus eu tenho visto que assim, mais colegas, mais cirurgiões plásticos têm pedido no pré-operatório a avaliação do cirurgião vascular para ver risco de trombose. E eu queria saber se faz parte também do seu pré-operatório e como é que funciona essa sua rotina? Sim, Rogéria, na verdade faz parte, é uma preocupação que a gente tem que é extremamente importante. Porque, querendo ou não, a gente usa todos os recursos possíveis para tentar controlar os riscos, minimizar os riscos. Mas é inegável que existe um risco de eventos de trombose, de embolia pulmonar, que são coisas que podem ser muito leves a ponto de não dar sintoma, mas podem ser graves a ponto de matar. Isso vale para toda cirurgia, isso é uma coisa que é importante a gente dizer. Não é só da cirurgia plástica, né? As pessoas costumam associar muito essa questão da trombose com a cirurgia plástica. E falar, olha, nossa, eu tenho medo de fazer cirurgia plástica porque a cirurgia plástica dá trombose. Não é a cirurgia plástica. Todo procedimento cirúrgico, ele pode causar, desencadear esses eventos, né? Então a prevenção ela é importantíssima em qualquer cirurgia que se vá fazer. E essa preocupação já começa assim no pré-operatório, na solicitação dos exames, na avaliação se a pessoa tem algum indício de uma insuficiência vascular. E quando existe um indício um pouco mais importante, aí sim o encaminhamento para o cirurgião vascular fazer uma avaliação mais pormenorizada, né? E em alguns casos a gente solicita exames também, já adiantando um pouco o serviço do vascular, uma ultrassonografia Doppler das pernas e outros exames que podem ajudar a gente a tentar identificar esse risco. Não, eu vou dar um spoiler aqui, porque o Gustavo é casado com uma cirurgiã vascular. Então, a esposa, né? Então, assim, vamos puxar a sardinha um pouquinho, né, para a esposa também. A Ludmila é uma grande colega, ela faz exame, trabalha com ecodoppler venoso também dos membros inferiores, enfim, e com outros exames também de imagem e vascular. Então, realmente, tem que ser uma preocupação sua, né? Tem que ser uma preocupação. Uma somatória em função da saúde. Uma somatória em função da saúde. Com certeza. E o que às vezes eu vejo no consultório é que muitos pacientes que acabam fazendo um evento tromboembólico, ou seja, uma trombose de perna, de membro inferior, que evolui às vezes por uma embolia pulmonar, são pacientes que às vezes se insistiram muito na questão de fazer a cirurgia tripla ou a cirurgia quádrupla. Então, assim, igual o Gustavo falou, toda cirurgia, gente, a gente tem risco e tem complicação. Mas, se você escolhe um cirurgião que você gostou da consulta, teve empatia, e que nessa organização, nesse pré-operatório, está tudo ok e você ouviu, acatou a sugestão do cirurgião plástico, é uma cirurgia, não é uma emergência, é uma necessidade, né? Então, assim, é uma necessidade da pessoa de estar fazendo. Então, você pode fazer tudo com tranquilidade para que você não passe por um evento desse, porque é muito ruim quando acontece. Acaba com o brilho, muitas vezes, da cirurgia que você fez. Então, muitas vezes você está lá, linda, fez a mama, fez o abdômen, fez a lipo, mas está preocupada porque aconteceu um evento tromboembólico com você, ou seja, uma trombose venosa dos membros inferiores. Então, isso é um assunto super importante da gente estar conversando aqui com vocês. Espero que ajude em casa para quem está nos assistindo. Isso aí, excelente. O Gustavo, de uma maneira geral, a cirurgia plástica mexe muito com a autoestima, né? Com certeza. É um investimento não só físico, quer dizer, é um investimento físico, mas que o reflexo para a realização de quem faz, para o parceiro, parceira,
para quem está junto, isso né, melhora inclusive muitas vezes a relação de casal, vai muito além de um simples traço, né, cirúrgico. Existe, assim, você acompanha, o cirurgião plástico ele vai só até ali, operou, deu alta, acabou, não vê mais o paciente, ou de alguma forma você acompanha a vida dos pacientes depois? Como é que é isso? Eu acho que cada cirurgião ele tem uma conduta, né? Não dá para generalizar. Eu sou muito próximo dos meus pacientes, eu gosto de ter essa proximidade, eu vejo eles por vários momentos recentes no pós-operatório imediato, mas eu continuo depois acompanhando, às vezes com 6 meses, com 1 ano, e depois eu sempre oriento os pacientes, olha, pelo menos uma vez por ano, vem aqui, vamos dar uma olhada, ver se está tudo bem. Então eu acho até gostoso esse relacionamento. E esses relatos de melhora na autoestima, eles são recorrentes. Tem pacientes que realmente chegam e falam, olha doutor, meu casamento melhorou muito depois que eu fiz a cirurgia plástica. Porque meu marido agora ele me olha de uma maneira diferente, no caso das mulheres, né? E a própria liberdade que a pessoa sente de se expor, às vezes, dentro desse relacionamento, né? Ela se sente mais à vontade, né? Isso pra gente, que é mulher, isso é muito importante. Porque, às vezes, o marido vira e fala assim, não, mas você tá bem do jeito que você tá, eu gosto de você assim, mas eu não estou gostando de mim. Quando eu não estou gostando de mim, eu não consigo estar por inteira numa relação. Então, esse feeling feminino é muito importante a gente ter. Então, na hora que ela se sente confortável com ela mesma, aí ela consegue se sentir também confortável com o marido e melhora demais a relação a dois. Mulheres, é isso mesmo. A maioria dos maridos vão falar que tá tudo bem e acreditar olhando para as outras. Não, mas acreditem, é verdade. Eu até brinco com a minha esposa, ela volta e meia fala, a gente podia fazer isso, e eu falo, meu amor, você tá linda, não precisa fazer. E é de coração mesmo, né? Então, assim, a maioria dos maridos, eles são satisfeitos com as suas esposas, às vezes aquilo que incomoda nelas não incomoda eles, né? Mas aí entra essa questão do bem-estar da mulher, né? E tem muitas... Bem-estar pessoal. E muitas chegam e falam pra mim abertamente, falam, doutor, essa cirurgia é pra mim, não é pro meu marido, eu quero me sentir bem comigo, eu quero vestir uma roupa E o interessante é que esse bem-estar da mulher, ela estando feliz com ela mesma, ela se torna uma pessoa melhor. Sim, e no final, né, todo mundo sai ganhando nessa relação. Né? Os dois saem ganhando. Opa! Gustavo, que delícia ter você aqui no programa Papo Saudável. Tenho certeza que vai chover de pergunta para esse doutor Gustavo Gimenez aqui. E nós vamos mandar, porque eu vou te mandar as perguntas, tá bom? Pode pra você mandar, responder vai ser um pro prazer. Nosso pessoal. Né? Nós começamos uma comunidade, a comunidade Papo Saudável, para trazer saúde e bem-estar para vocês. Esse bem-estar que vem de dentro para fora. Então, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa comunidade, no nosso programa Papo Saudável. Seja sempre bem-vinda, as portas estarão sempre abertas para você. Eu que agradeço, foi realmente um momento muito, muito bom para mim estar com vocês. E o que a gente puder fazer para estar esclarecendo o público, né, é sempre muito salutar. Então, eu estou à disposição. Gustavo, e você sabe muito bem que o seu tema, a sua profissão, é objeto de sonho de, acho que 9 entre 10 mulheres. E com certeza nosso programa apenas atiçou, né, as telespectadores, de uma maneira geral, porque a gente fala mulher, porque normalmente a mulher procura cuidar mais da imagem. Mas não é, o que eu vejo na nossa clínica hoje, os homens têm procurado bastante também, eles têm procurado tão mais vaidosos, né? Eles querem ser notados também. E com certeza será um prazer ter você aqui oportunamente num futuro com diversos temas, porque nós apenas citamos uma mama, nem começamos a falar de cirurgia plástica, né? Se me der liberdade eu vou longe, gente. Esse tema eu adoro. Então. Que legal. Muito obrigado, um prazer enorme ter você com a gente, tá? Muito obrigado. E vocês não saiam daí, já estamos de volta. Até lá. O Papo Saudável de hoje foi incrível, não é mesmo? Tão legal ver tantos profissionais gabaritados para falar desses assuntos para vocês. E é claro que essas e outras entrevistas vão estar disponíveis nos nossos canais digitais. Se você não nos segue, no YouTube, Programa Papo Saudável, no Instagram, @Programa Papo Saudável. Até a próxima semana. Fui!